A frase "a fotossíntese é a reação química mais importante que ocorre na Terra" iniciava o editorial do Comitê Nobel ao anunciar os 3 cientistas laureados com o Prêmio Nobel de Química de 1988. Os pesquisadores alemães Hubert Huber, Johann Dasenhofer e Hartmut Michel receberam este prestigioso prêmio por terem revelado detalhadamente em bactérias púrpuras aspectos estruturais de uma proteína essencial para a fotossíntese. Eles abriram caminhos para que outros cientistas pudessem compreender a fotossíntese, que é um processo fundamental para a vida na Terra. E é sobre esse fato marcante que o Momento TBT de hoje vai tratar. Mas o que é o processo de fotossíntese? Trata-se de um processo realizado por organismos autotróficos fotossintetizantes, como as plantas, algas e alguns procariontes. Esses organismos captam a luz solar e convertem em energia química, que será utilizada para a produção de compostos orgânicos, através da água e do dióxido de carbono. Um dos produtos finais desse processo é o oxigênio, que é liberado no ambiente, e esse é um dos processos fundamentais para que a vida possa existir. A fotossíntese é realizada nos cloroplastos das células eucariontes fotossintetizantes. Essas organelas armazenam os pigmentos fotossintetizantes responsáveis pela absorção da luz. Dentre eles estão as clorofilas, os carotenoides e as ficobilines. A fotossíntese apresenta 2 fases ou reações que são denominadas luminosa ou fotoquímica e de fixação de carbono. A fotossíntese é um processo complexo de transferência de elétrons que envolve várias proteínas de membranas biológicas. Essas proteínas têm estruturas extremamente complexas e são difíceis de serem obtidas nas suas formas puras e cristalinas. No início dos anos 1980, Hubert Huber passou a estudar proteínas envolvidas na transferência de elétrons e de energia. Muitos de seus estudos foram feitos em colaboração com outros laboratórios e pesquisadores de diferentes países. O desenvolvimento de métodos de cristalografia para proteínas sempre foi o foco das suas pesquisas. Ele iniciou seus trabalhos em uma época em que havia poucos cientistas interessados em cristalografia e os equipamentos eram muitas vezes artesanais. Mas em 1982, por cristalografia de raio-x, Hartmut Michel conseguiu cristalizar uma proteína essencial para a fotossíntese em bactérias púrpuras da espécie Rhodopseudomonas viridis, o que permitiu a Hubert Huber e a Johann Dasenhofer a obterem a estrutura tridimensional desta macromolécula, em particular no seu centro de reação. Os resultados deste trabalho permitiram conhecer com maior clareza a fotossíntese. Esses 3 cientistas realizaram uma série de outras pesquisas utilizando softwares de cristalografia que determinaram estruturas tridimensionais de diversas moléculas ligadas a doenças humanas e a de outros animais, possibilitando o desenvolvimento de medicamentos. Esta imagem representa um centro de reação em uma membrana de bactéria fotossintetizante e mostra
como os componentes fotossinteticamente ativos e os grupos M no citocromo estão dispostos nas proteínas que formam este centro de reação. Os componentes estão representados na figura por siglas e símbolos em fundo preto. A sigla BK significa clorofila, BF, feolfitina e o símbolo do elemento químico ferro. Vamos agora destacar algumas considerações importantes sobre a fotossíntese. Primeiro, ela é responsável pela energia gerada para praticamente todos os seres vivos do planeta. Segundo, ela é importante para a composição da atmosfera, pois é através da fotossíntese que o oxigênio, essencial para a vida da maioria dos seres vivos, é produzido. É o processo inverso da respiração, sendo auto-organizado e autoprogramado. Ela já foi tema de 10 prêmios Nobel entre 1915 e 1997. E os estudos sobre fotossíntese têm acompanhado diversos eventos de física e química desde o começo do século XX. Fotossíntese e quimiossíntese. Qual é a diferença entre esses dois processos? É importante mencionar que a fotossíntese não é o único processo natural para a produção de matéria orgânica. Um outro, realizado apenas por algumas espécies de bactérias, é a quimiossíntese. Quimiossíntese utiliza a energia obtida pela oxidação de moléculas inorgânicas, como amônia, metano, nitritos ou sulfetos de hidrogênio, para realizar um conjunto de reações que dará origem à matéria orgânica como a glicose. Além de abrir caminhos para a criação de centros artificiais de reações fotossintéticas, o extenso trabalho desses pesquisadores foi acompanhado pelo desenvolvimento de novas técnicas, instrumentações e metodologias que facilitaram o trabalho de investigação de muitos outros cientistas que se dedicaram e se dedicam ao estudo de outras moléculas de sistemas biológicos, incluindo hormônios, nutrição, respiração e até mesmo impulsos nervosos.